Olá, crianças! Que a paz de Jesus esteja mais uma vez na nossa mente e nos nossos corações. Assistindo no YouTube uma palestra do Divaldo Pereira Franco, chamada A Causa da Crise no Mundo. Analisando friamente essa palestra, a preocupação da espiritualidade é com o nosso mundo interior de cada ser humano. Porque a maioria do ser humano está passando por conturbações, por deficiências muitas vezes, levada pela falta de conhecimento com discernimento de cada um de nós. Lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tem um item que chama-se modo de orar, pedindo para que cada um de nós medite no seu conteúdo, porque todos nós, seres humanos, oramos. Mas são pouquíssimos de nós que sabem orar. Alguns historiadores afirmam que quando Jesus entrava em interligação com o Pai, nas suas preces, muitas vezes ele chegava a suar sangue, porque ele se entregava de corpo e alma naquilo que ele conversava com o Pai. E é nesse tema, nessa preocupação, que nós vamos trabalhar em cima deste Evangelho. O tema é a oração do Pai Nosso desenvolvida. Porque se nós prestássemos bem atenção na profundidade das palavras do Pai Nosso, nós seríamos mais rapidamente ouvidos pela espiritualidade. Mas muitos de nós, infelizmente, ora, mas é como que se fosse uma imposição aos desígnios de Deus. Ora para desencargo de consciência. Ora com pressa que a oração termine rápida. Por exemplo, quantas vezes a pessoa é convidada numa casa espírita a fazer a prece inicial, e ela tem pressa de acabar a prece. No final do trabalho, quando ela é convidada a fazer a prece de encerramento, ela está preocupada com o que virá após a prece. E quando ela termina a prece, que o diretor da reunião diz: vão em paz, dá a impressão que você acabou de gritar: é fogo! Porque sai todo mundo correndo. Para quê? Para assistir novela, para ir para churrascaria, para ir para bar. Então a prece precisa ser meditada, precisa ser sentida, precisa ser vivida, para que a espiritualidade a receba e nos responda com sabedoria. E o Pai Nosso é a primeira prece aconselhada pela espiritualidade em todas as reuniões. Você já parou para pensar na profundidade das colocações feitas por Jesus? Por exemplo, comecemos a prece dizendo: Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder, a vossa bondade. Toda a harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência, uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio, ele está escrito em todas as obras da criação, desde o broto de erva ao menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte, nós vemos a prova de uma solicitude paternal. Eis porque é cego aquele que vos não reconhece em vossas obras. É orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato é aquele que vos não rende ações de graça. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis sábias, imutáveis, cheias de sabedoria, que fariam a sua felicidade, se a raça humana as observasse. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz, a justiça. Ajudar-se-iam mutuamente, em vez de se prejudicarem como o fazem. O forte ampararia o fraco, em vez de o esmagar como acontece. Evitariam-se os males gerados pelos abusos, os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias terrenas daqui de baixo que acontece, ela provém e vem da violação das vossas leis. Por quê? Não há uma só infração que não tenha as suas consequências fatais. Quando Deus, nosso Pai, no Monte Sinai, ele ditou os 10 mandamentos, que não foram recebidos mediunicamente por Moisés, não. É um grande erro. Porque um pouquinho antes de Moisés ir para o Monte Sinai e receber a tábua dos 10 mandamentos, ele tinha mandado sacrificar 5.000 pessoas que não compactuavam com seus pensamentos. Ele não tinha, então, moral para receber os 10 mandamentos, porque no 5º mandamento, que é não matarás, como ele colocaria não matarás se ele tinha acabado de mandar sacrificar 5.000 pessoas? Ou ele colocaria não matarás, vírgula, mas só um pouquinho? Destes ao animal o instinto, que lhe traça um limite do necessário, e ele se conforma maquinalmente. Mas ao homem, ao ser humano, além desse instinto, destes a inteligência, a razão, o livre-arbítrio. Também lhes destes a liberdade de observar ou de infringir aquela de vossas leis que lhe concernem pessoalmente, isto é, cada um de nós pode escolher entre o bem e o mal,
a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Porque o ser humano será responsabilizado, sim, por tudo aquilo que ele falar, que ele fazer e que ele pensar. Ninguém aqui na terra pode pretextar ignorância das vossas leis. Porque na vossa previdência paternal, quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto e nem de nações. Os que as violam é porque vos desconhecem. Dia chegará em que, conforme a vossa promessa, todos os seres humanos praticarão as suas leis invioláveis, seja por amor ou seja pela dor, mas praticarão. A incredulidade do ser humano terá desaparecido nessa época. Todos nós vamos reconhecer, sim, como soberano, Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis terá o vosso reino aqui na terra. Porque a gente lê nas Escrituras Sagradas que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Dignai-vos, Senhor, apressar a sua vinda, dando aos homens a luz necessária para os conduzir no caminho da verdade. Apressar a sua vinda significa abrir a mente do ser humano para o conhecimento, para o discernimento. Porque Jesus de Nazaré nunca regressará à terra. Por quê? Ele nunca saiu da terra. Esteve, está e estará sempre no meio de nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será que eu tenho deixado que essa frase surta efeito na minha vida? Porque geralmente eu quero exigir do Pai maior que Ele cuide de mim, que Ele se responsabilize diretamente por mim. E eu espero que Ele faça por mim aquilo que compete a mim. Isso não vai acontecer nunca. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quanto maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis, é submeter-se sem murmúrio aos vossos divinos desígnios. O ser humano a eles vai se submeter quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós nada pode, nada consegue fazer. Então fará a vossa vontade na terra, como os eleitos fazem no céu. A frase que mais chama a atenção e que mais as pessoas gostam é esta: o pão de cada dia dai-nos hoje.
quando chega nessa frase do Pai Nosso, a maioria de nós faz ela calmamente dizendo: Pai, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, agora, amanhã e sempre. Egoisticamente, a gente exige que o Pai derrame sobre nós bênçãos continuadamente. Mas será que nós merecemos essas bênçãos atualmente? Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo, Pai. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito imortal. Os animais encontram as suas pastagens, mas o homem adere à sua própria atividade, aos recursos de sua inteligência, porque criastes cada ser humano individualmente e livre. Vós lhe dissestes, Pai, tirarás o teu alimento da terra com o suor do teu rosto. Por isso vós tornastes o trabalho um dever, uma obrigação, para que cada ser humano exercitasse sua inteligência pela procura dos meios de prover as suas necessidades, ao seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, o ser humano ficaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Quantas vezes Jesus afirmava: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Vós ajudais os homens de boa vontade, que se confiam a vós, Pai, para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e que tudo quer obter sem o menor esforço, nem aqueles que buscam o supérfluo. Quantos de nós não sucumbem por sua própria culpa, por sua incúria, imprevidência, ambição, por não terem querido contentar-se com o que lhes havia dado? Porque a maioria de nós traz dentro de si a síndrome do egoísmo. É a síndrome do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quinto eu, 15º eu de novo. É a ânsia descontrolada do ter, esquecendo-se que o mais importante no universo é ser. Esses são, Pai, os artistas de seu próprio infortúnio, e não têm o direito de lamentar-se, porque são punidos ou advertidos onde erraram. Mas mesmo essas criaturas, meu Pai, eu tenho certeza, você não os abandona, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis a mão socorrista desde que, como filho pródigo, voltem para vós sinceramente. Você já meditou nessa parábola do filho pródigo? Cada um de nós é um filho pródigo. E um dia nós retornaremos ao Pai, melhorado, transformado, iluminado.
A pressa é de cada um de nós. Antes de cada um de nós lamentar a sua sorte, perguntemos se essa sorte não é nossa obra. Se os infortúnios, as incúrias, as falhas, os erros, não é fruto de nossa ignorância, da falta de conhecimento com discernimento. Porque a cada dificuldade que nos chega, perguntemos sinceramente a cada um de nós, a nossa consciência, se nós não teríamos, de nós somente, dependido de evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar desse lamaçal e que de nós depende pô-la em atividade. Porque a inteligência é um dos grandes atributos do espírito imortal. Colocá-la em atividade para o nosso bem, para a nossa melhoria, para a nossa evolução, depende de cada um de nós. E desde que a lei do trabalho é a condição do homem aqui na terra, peçamos a Deus forças, coragem para a cumprir. Peçamos a Deus a prudência, a previdência, a moderação, a fim de não perder o fruto. Dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho não for impossível, confiemos em vossa divina providência, porque tem muitas pessoas incapacitadas fisicamente para o trabalho digno. Mas até essas criaturas que estão na situação que precisam e que merecem, não ficam à mercê. Deus os ampara. Deus criou os fortes para proteger os mais fracos. E um grande sábio do passado já nos disse: é dando que se recebe. Se entrar nos vossos desígnios, nos experimentar a cada um de nós, pelas duras provações, nós as aceitamos como uma justa expiação das faltas que podemos ter cometido nesta vida ou numa vida passada. Porque temos a certeza, Pai, que o maior atributo de vós é a justiça. Sabemos que não apenas imerecidas, e que jamais castigais ou adverti cada um de nós sem uma causa justa. Eu gosto de uma frase que um grande sábio um dia disse: na terra existem muitas injustiças, porém nenhum injustiçado. Preservai-nos, ó Deus, cada um de nós, da inveja contra os que possuem o que não temos, nem mesmo contra os que têm o supérfluo, ainda que nos falte o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei da caridade e do amor ao próximo que lhes ensinastes. Eu volto a repetir: Deus criou os mais fortes para protegerem e ajudarem os mais
fracos. Afasta de nós também, Pai, o nosso espírito, o pensamento de negar a vossa justiça. Porque muitas vezes a gente vê a prosperidade dos maus e a infelicidade, por vezes, acabrunha o homem de bem. Agora sabemos que graças às novas luzes que vos aprouve nos dá, que a vossa justiça receba todo o seu cumprimento e não a falte nunca a ninguém. Que a prosperidade material do perverso, ela é efêmera. Porque neste planeta tudo que não presta morrerá por si próprio. Sua existência corpórea, essas pessoas negativas terão terríveis retornos, ao passo que será eterna a alegria reservada aos que sofrem nesta terra abençoada desde já, com muita resignação. Meditemos até agora o que foi lido, o que foi comentado. Porque cada frase traz uma lição, uma orientação, uma advertência naquilo que nós buscamos. Pensemos nisso. Daqui a pouquinho continuaremos a segunda parte e o encerramento do Pai Nosso. Que Deus nos ampare. Daqui a pouco, se Deus quiser.